Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando o livro de Esdras, agora capítulo 7, a partir do versículo de número 19, que diz assim: E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Então, o próprio rei da Pérsia, ele reconhece os mandamentos de Deus, a instituição do templo em Jerusalém, com os seus serviços. E ele então deseja que se cumpra corretamente toda a palavra, toda a lei. Ele é o modelo daquele novo convertido no primeiro amor, em que dá todo o valor, toda a reverência, toda a honra à palavra de Deus, e ele não quer que falte nada. Tudo que estiver ordenado, ele vai cumprir. Seja o preço que for, pode ser o valor que for, ele vai ofertar, ele vai se comprometer. O trabalho que exigir, ele vai também realizar. O que ele precisar ceder, tanto de pessoas quanto de utensílios, de bens, materiais, o que for, ele está disposto a cumprir a palavra exatamente como ela determina. Versículo 20: E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Então ele vai abrir mão do próprio tesouro do rei da Pérsia para que vá para a casa de Deus em Jerusalém. É um reconhecimento da autoridade de Deus, da soberania de Deus. Então temos aqui o convertido, o primeiro amor, e ele não pode ser escandalizado. Ele não deve ter essa sua humildade, essa sua simplicidade na fé, essa sua pureza do primeiro amor, da conversão. Ele não pode ter isso sendo enganado, sendo forjado, que mintam para ele, que desviem a verba, que administrem mal, porque ele está crendo de todo o coração que o serviço a Deus tem prioridade, até sobre o serviço do palácio do rei. Por isso ele manda que até dos tesouros do rei sejam dado o que for necessário para a casa de teu Deus. Versículo 21. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. Então, da além do rio, após o rio Eufrates, então já é uma divisa para a região de Jerusalém, de Israel, os que são da além do rio. Aquém do rio já está a Babilônia, já está a Pérsia. Aqui tem mais que se manter o domínio persa pela proximidade. Passou do rio, levem para Jerusalém. Podem deixar de trazer aqui, atravessar o rio Eufrates e chegar na Pérsia ou na Babilônia. Podem deixar de ter esse trajeto, levem para Jerusalém, porque em Jerusalém está se reedificando a casa de Deus, que ele mesmo chama Deus dos céus. Versículo de número 22. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite e sal à vontade. Então ele sabe que para o serviço do templo existe o alimento, existe a festa, existe o cântico, existe a bebida, o vinho, o azeite, o trigo, o sal, para que se prepare o pão, e a bebida, o vinho, para a festa, para a alegria, para que possam cantar, celebrar, folgar, porque Deus criou o homem e a mulher para o seu louvor, para a sua alegria, para a sua festa. O homem tem essa característica de celebrar a vitória, a bênção, com festa. Isso tudo é uma inclinação que Deus colocou no homem para que o homem buscasse a Deus como a sua maior alegria, como a razão do seu louvor, do seu viver, da sua festa, da sua celebração. Então o homem está
dirigido à festa com Deus, a se alegrar com a presença de Deus, Deus se alegrar conosco. Quando nós estamos em família, nós queremos fazer festa, queremos sorrir, queremos nos alegrar, queremos um relacionamento leve, ameno, feliz, em que cada um fale alguma coisa que alegre o outro, que nos faça dar gargalhadas, que nos faça celebrar, folgar, festejar. E realmente nós queremos ter este momento que é uma conquista, nós estarmos felizes, nós estarmos durante o dia em algum momento, pode ser após o trabalho, no final do dia, vamos aqui ter um momento de confraternização, de alegria. Vamos nos reunir, vamos estar à mesa, vamos estar na sala ou no quintal, onde pudermos, de acordo com o nosso espaço. Então, esse é o objetivo do ser humano, do coração do homem, do coração puro, do coração que ama, do coração sincero. Ele vai ser assim dentro de casa e muitas vezes não vai amar o de fora. Ele vai ficar sério, não vai tentar promover alegria para o de fora, festejo, mas ele vai fazer questão de ter a festa dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos, o marido com a esposa com o marido. Fomos criados uns para os outros para sermos felizes, para nos alegrarmos, para estarmos juntos e cantarmos e sorrirmos e brincarmos. E assim Deus também nos criou para isso. Nós somos seres festivos, somos seres voltados para o sorriso, para a festa, para a alegria, para a vitória. E tudo isso Deus se encaixando no meio dessa festa. Jerusalém, então, vai ser a sua alegria, a alegria de Deus, o povo de Deus, o povo separado por Deus para fazer festa com Deus. Deus criou a humanidade toda para fazer festa, mas como pecaram, foram destituídos da glória de Deus, Deus começa a restituir, a restaurar este primeiro amor, essa volta para Ele da humanidade, a salvação, a redenção, a reconciliação com Deus através de Jerusalém. O primeiro núcleo da festa na terra, para que seja feita a vontade de Deus tanto no céu quanto na terra, festa no céu e festa na terra, é Jerusalém, é a cidade da festa, é a cidade da luz, é a cidade da bênção, é a cidade da alegria. Então o povo que foi para Jerusalém sabe que tem uma missão, reconstruir o templo, a muralha, a cidade e a festa. Então chama todos para as festas. Deus instituiu várias festas. Deus ordena a Moisés que haja festa no meio do seu povo, haja vitória, haja alegria. E estão presentes aqui na festa o alimento sempre, o bolo, o pão e o vinho. O vinho reforça a condição da alegria. Nós devemos nos encher do Espírito Santo, o Espírito de alegria, que tem como um símbolo este vinho da alegria, que aqui fala até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite e sal, à vontade. Então, para que houvesse os utensílios, houvesse a ornamentação com a prata, e houvesse o alimento e a bebida, o pão e o vinho. É o mesmo que há na ceia, nós sempre lembramos aqui que o povo se reunia, o povo festejava, o povo se alegrava, bebia, alguns se embriagavam durante a ceia em 1 Coríntios, com o apóstolo Paulo, com o Novo Testamento, com Jesus, com o batismo com o Espírito Santo, com alegria, com vinho, com festa. Mas alguns não bebiam nada, alguns não comiam nada, e as pessoas que estavam embriagadas não se preocupavam com eles, não os envolviam, não havia comunhão. Então Paulo repreende que não haja participação no vinho, que todos possam beber o mesmo tanto e nem precisa chegar ao ponto de se embriagar, mas todos devem estar alegres, celebrando a ressurreição de Jesus. A finalidade do homem é alcançar a vitória, a alegria, dentro de casa, com os que ele ama. Por isso, a palavra de Deus nos diz para que possamos amar os que nos perseguem, amar os nossos inimigos, amar uns aos outros como Cristo nos amou e deu a vida por nós, para que sejamos alegres, salvos, para que sejamos abençoados. Vamos chegar a essa conclusão? Vamos ir além
vamos trabalhar mais profundamente este texto, vamos trabalhar mais profundamente este argumento da alegria, do vinho, da festa. Fomos criados para fazer festas com Deus, para estarmos na presença de Deus com alegria, com vitória. O ser humano foi criado dessa forma, nós somos assim, nós somos seres criados para serem vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos amou, e ao recebermos a vitória, a salvação, fazemos festa, nos alegramos, e nos alegramos com Deus, e Deus se alegra conosco, e Deus quer que nós tenhamos uma vida que lhe agrade. Sem fé é impossível agradar a Deus, então nossa finalidade é agradar a Deus, no sentido de chegar à festa. Então temos lá a parábola do filho pródigo, em que o pai prepara uma festa. Sabemos que é toda uma semelhança à realidade, é uma parábola, uma tipologia que mostra que o pai quer fazer festa com os filhos. E se um filho estava morto e perdido, quando ele é achado, quando há salvação, quando há redenção, quando ele se arrepende e volta, o pai promove festa. Sinal de família vitoriosa é família em festa, com dança, havia música. O filho mais velho ouviu, lá de fora ouviu música, havia festa. Mas qual o motivo? O que aconteceu para ver festa? É que um filho voltou, ele estava sendo considerado morto, perdido e foi achado e voltou a viver. É como cada um de nós. Então nós somos chamados para a salvação, para a festa com Deus, festa eterna. E nós temos aqui João, capítulo 15, para que este argumento seja comprovado, dessa vontade de Deus, da festa, da alegria, do vinho, da celebração. Jesus diz que estará conosco lá no reino de Deus, novamente participando da ceia, do vinho. Beberei do fruto da vide com vocês, quando estivermos lá na mesa, no reino do meu Pai. Será o melhor momento, a melhor festa, o melhor vinho. O vinho da eternidade, da alegria eterna, da festa eterna, celebração eterna. Isso é salvação. Externa no seu livro, nós encontramos que todo o povo, a maior parte do povo se converteu, se tornou judeu quando viu a festa, quando viu os desfiles pelas ruas, a alegria, a celebração, o vinho. Eles chegaram à conclusão que isso é que é vida, isso é que é vida com abundância, isso é que é salvação. É festa, é alegria. Não é protestantismo, revolta, murmuração, críticas e proibições, não toque, não coma. Paulo diz que isso é um primeiro sinal de uma seita que desconhece a Deus, que Deus criou tudo para nosso prazer, para nossa alegria, para sermos felizes. Então, quando o mundo vê alegria, quando vê amor, aí ele se converte. Mas quando ele vê remorso, depressão, tristeza, proibição, ele sabe que Deus não nos criou para isso. Deus não criou este mundo tão maravilhoso com a vinha, com o vinho, com as flores, com todos os frutos, com tudo. Deus não nos criou para isso, para a tristeza, para a proibição. Deus nos criou para a liberdade, para a alegria, para a festa. É o que está aqui em João 15. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então ele é a videira da vide, do vinho, da uva, da alegria. E o pai? O pai é que promove isso. Foi ele que criou Jesus como a luz, como o que é bom, como o que traz alegria, como uma videira que traz alimento, bebida, e o vinho que traz alegria, celebração, festa. Isso vem de Deus, isso é vontade de Deus. Promover a festa. E Jesus diz, eu sou o promotor maior da maior festa. Vim trazer salvação, vim trazer vida, vida com abundância, vim trazer a maior festa da história. A grande festa, o grande milagre de Deus é curar, libertar, ressuscitar, salvar, para que haja alegria, festa, celebração. Quem faz isso é o Pai e ele faz através do Filho. Eu sou a videira verdadeira
E meu Pai é o lavrador. É da vontade do Pai que eu seja assim e promova essa festa. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O fruto é a alegria. O fruto é a salvação. Mas a salvação, o resultado da salvação é a festa. E é a videira, é o fruto da videira. É o fruto da vide. É a uva que promove o vinho, a festa, promove a alegria. Que Jesus lá no primeiro milagre nas bodas de Caná transforma a água em vinho. E houve alegria. E todos se surpreendem e todos veem que ali há um milagre, é um profeta. Por quê? Ele é o profeta da alegria, da vida com abundância. Não é uma vida triste, não é uma vida para reclamar, falar mal dos outros. Não é uma vida de protesto, de revolta, de angústia, de achar defeito em tudo. Não, é uma vida de celebração. Os de fora vão nos ouvir cantar. Quando passar perto de um cristão, vão ouvir ele se alegrar no Senhor, louvar, celebrar, bendizer ao nome do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Cantará minha alma ao Senhor, celebrará com alegria, louvando, bendizendo, falando bem. Então, quando você bebe o vinho, você começa a sentir a alegria, começa a expor o seu interior. E esse interior tem que ser o interior da gratidão maior, do louvor maior, da celebração a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a cura, a libertação, a nova vida, a salvação. Ele está te livrando da morte, do mal, do pecado, da condenação, do juízo final. Então, o fruto que Jesus está dizendo, que toda vara em mim que não dá fruto, não dá alegria, não promove festa, não há louvor, não há adoração. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus, para a celebração, para entrar nos seus atos com cânticos de louvor. Deus habita no meio do louvor do seu povo. Deus nos criou para sermos os seres da festa. O querubim da guarda, o anjo do ministério do serviço e o homem e a mulher da festa, da alegria, promotores de festas. Por isso é que nós sempre queremos chegar ao final do dia, ao momento certo, festa, festejar. Estamos em casa, meu filho chegou, minha esposa, o marido, a casa, o amor, a paz. E Deus nos quer como família de Deus com festa, com paz, na sua presença, buscando a Ele, estando com Ele estando conosco em alegria. Então o que dá fruto é o que produz a festa. Esse a limpa toda aquela que dá fruto, toda vara que dá fruto, para que dê mais fruto, mais festa. A festa está boa, está vendo festa, está vendo a salvação, está vendo a alegria, louvor, que haja mais, que amanhã seja melhor, sempre melhorando até a eternidade. Entrarmos eternamente na presença de Deus e sermos felizes eternamente, felizes para sempre com Deus. Como queremos ser no casamento, na família, com os filhos, com Deus, com a família de Deus. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, na sequência, vocês estão sendo cada vez mais purificados e limpos pela palavra, para que haja realmente essa vitória, essa conquista, essa alegria. Se eu tenho fé pela palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela purifica meu coração das minhas más obras, das minhas más intenções e me dirige para a palavra de Deus, para a justiça, para a luz, para a verdade, para o que é bom, para o que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé na palavra. Então, por essa palavra, eu vou celebrando mais, celebrando melhor, fazendo uma festa melhor, canto melhor, adoro em espírito e em verdade, louvo a Deus constantemente,
Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Nós somos criados para regozijar no Senhor, nos alegrar em Deus, louvar a Deus, cantar hinos, glorificar a Deus. Versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então Jesus é a razão do nosso viver, do nosso cantar, da nossa alegria em Deus. É essa vara, é Jesus que nos dá a seiva, que nos dá a alegria, que nos dá a paz, nos dá o caminho da alegria, a palavra da alegria, o louvor da alegria, o sentimento da alegria, honrar a Deus, obedecer a Deus. Isso vai trazer alegria, consciência tranquila, purificada, transformada, convertida. Eu quero adorar a Deus. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais desobedecer. Eu quero amar, quero servir, quero obedecer, quero andar com Deus, quero estar com Deus na sua presença, conforme a sua palavra, conforme a sua vontade. E quem me dá esse caminho é a vara, é Jesus. Se a vara não estiver na videira, é Jesus a videira verdadeira. Nós somos a vara, as varas. Então assim também vós, se não estiveres em mim. Estando em Cristo, ele nos dá o quê? O batismo com o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que vai nos ensinar a dar frutos, a louvar, vai nos inspirar. Falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, adorando a Deus, em tudo dando graças a Deus, celebrando. É festa contínua. O batismo com o Espírito Santo nos traz o poder de fazer festa contínua dentro de nós, de haver sempre expressão de louvor, cânticos de louvor. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Então chegarmos a este ponto de estar fluindo em nós a seiva da videira. Jesus é a videira, nós somos as varas e nós damos frutos, frutos dos nossos lábios. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, que bendizem o teu nome, que louvam o teu nome. É o que nós lemos agora no versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o que nós fazemos é cantar, é louvar, é bendizer, é nos regozijar, nos alegrar sempre no Senhor, como nós temos aqui em Esdras, Neemias e Esther. E o povo se alegrando, louvando, cantando, desfilando na rua, com músicas, com louvores, com folguedo, alegria, com vinho, com pão, com bolo. Os pobres receberam presentes, dádivas, estão todos unidos em um só cântico, um só amor, um só louvor. O mundo crê, o mundo se converte, o mundo realmente celebra. Esse é o fruto. O fruto é o que sai de nós, é a nossa expressão de alegria, de festa com Deus. Queremos ganhar o mundo? Esther, lá no livro de Esther está escrito isso, que 8 milhões de pessoas de todas as províncias, quando viram o que os judeus faziam de alegria, de festa nas ruas, de cântico, de unidade, de cuidado com o que nada tinha, seguindo todos os preceitos de Esdras que nós vimos aqui, o rei mandando ouvir o que Esdras diria e o que ele falasse, obedecendo, servindo, crendo que ele tinha a direção de Deus para transmitir ao povo e que o rei da Pérsia iria dar ouvido ao que Esdras falasse. Então, quando o povo da terra, das províncias, de outras nações, viram aquela instrução de alegria, eles queriam mandar os filhos deles fazerem parte do povo judeu. E eles iam logo em seguida, vão para a festa. Quando viam passar na rua as crianças, filhos dos judeus, alegres, celebrando,
sem vinho, porque o vinho só é permitido após os 18 anos de idade. Então a criança tem alegria natural, não precisa. Quando completa 18 anos, há uma cerimônia na Páscoa, porque o vinho faz parte também da ordem, do mandamento da celebração da Páscoa, ser com vinho, para demonstrar essa mudança de situação da escravidão para a liberdade. Quando você alcança a liberdade, você celebra com vinho. Lá no Egito eles nem queriam beber, porque eles não tinham liberdade para mostrar alegria. Quando eles ficaram folgando muito lá no Egito, os egípcios aumentaram a carga de trabalho. O inimigo, o que não é da família, não gosta de ver o sorriso da vitória nos nossos lábios, no lábio do povo de Deus, nos lábios do povo de Deus. Então, quando a gente sorri, eles querem saber por que estão rindo e o que eles podem fazer para tirar esse sorriso do lábio. Mas quando o povo de Deus alcança o poder, alcança a liberdade e eles estão prevalecendo sobre seus inimigos, eles vão fazer festa e vão chamar todos para a festa. Porque aqui é uma característica do povo de Deus, do povo batizado com o Espírito Santo. É uma diferença muito grande. O povo batizado com o Espírito Santo não tem inveja dos outros. Ele alcança a alegria, ele vai lutar pela liberdade, pela alegria, pela festa. E quando ele alcançar, ele vai chamar todos os povos de todas as nações para virem celebrar em Jerusalém, para se alegrarem no Deus dos céus, Deus Criador do céu e da terra. E é nossa alegria ver a alegria em todos os lábios, a vida, a salvação. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.